Olá, muito bom dia. Deus abençoe a todos na graça e na paz de Deus. Hoje, domingo, 26 de julho de 2026. Estamos aqui de uma forma com carinho, com amor, com seriedade de Deus, nos esforçando para servir a Deus e fazer o que de melhor Deus pede de nós. Por meio deste canal, estamos aqui trazendo palavras de Deus com sinceridade, com seriedade, tremor e temor de Deus, porque nós sabemos o valor que Deus tem por nós e que nós assim também o consideramos e levamos a sério a sua palavra. E aqui estamos para meditar na palavra dele. E vamos iniciar com uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, suplicamos a Ti a Tua bênção, a todos quanto vão ouvir a Tua palavra, que o Senhor venha abençoar o lado de cada pessoa, dar entendimento, abençoar a família, o casal, e que a Tua graça seja derramada nos corações. Para a Tua glória, em nome de Jesus te suplicamos. Amém. Hoje, com o título dessa meditação, A Lei Perfeita da Liberdade. Que lei perfeita da liberdade é essa? É a lei de Deus. Cada um de nós a praticando com o coração, de forma voluntária, exercer a prática da palavra de Deus, reconhecer que Ele é digno e que nós precisamos fazer a vontade dEle. Temos como texto bíblico livro do apóstolo Tiago, já próximo ao Apocalipse, Novo Testamento, capítulo 1, versículo de número 25, que diz o seguinte, aqui a palavra de Deus. Porém, aquele que atenta para a lei perfeita na liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas realizador da obra, este homem será abençoado em seu feito. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, entende e começa a praticar, nós vemos o agir do poder de Deus dentro de nós. E nós vemos Deus colocando a sua mão com sua bênção sobre nós. E a bênção principal em nós, por praticar a palavra dele, é a segurança, a confiança de estarmos fazendo o que é certo e a nossa esperança de salvação com Ele está firme, porque nós vivemos o que Ele quer. Isso é o que mais Deus deseja. As bênçãos de Deus vêm, Deus abençoa naturalmente aquele que obedece, mas concernente o que Deus mais quer fazer entender em nós e nós buscarmos isto, é a bênção espiritual, de viver a entrega de coração, um coração voluntário para fazer a vontade dele, obedecendo a palavra dele e de forma contínua, perseverando, como diz aqui, perseverar em fazer o que é certo pela palavra de Deus. Vamos falar de 4 tópicos. Antes de tudo, a introdução. A lei perfeita da liberdade é a vontade de Deus exposta a todos nós para nos reger no caminho da salvação. Deus não força ninguém a obedecê-la, Ele espera a prática de forma espontânea. Como temos dito aqui em várias meditações, Deus não criou robô, Deus não manipula ninguém, Deus
deseja que todos venham servi-lo de forma voluntária, de coração, com gratidão. Este é o Deus que nós temos entendido pelas Escrituras. Um Deus de justiça, de amor, mas que não força ninguém a crer nele, nem o aceitá-lo. Ele fala a palavra dele e aqueles que, assim, com gratidão, reconhece e o deseja e o busca de todo o coração e o servi-lo e praticar a sua vontade de forma voluntária, aí sim a pessoa vai entender melhor Deus e Deus vai atentar e ver que aquela pessoa é grata a Deus. A primeira pontuação, colocar em prática aquilo que ouvimos. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Então, Jesus uma certa vez falou assim para algumas pessoas: eu não julgo ninguém, mas essas palavras que eu vos falo, a palavra de Deus, a lei, essa o julgará no dia do juízo final. Falamos ontem, sábado, anteriormente, sobre o livro dos livros. Então, tudo que a gente faz aqui, de bem ou mal, está escrito. Então, aquilo que nós queremos para a nossa salvação, nós devemos fazer, porque é isto que vai contar para nós, as boas obras em Cristo. Então, a gente obedecendo, praticando, isso nos surtirá de salvação e bênção para a eternidade. Segundo tópico, Deus dá o livre arbítrio. Somos nós quem decidimos obedecer ou não. Quem obedece será bem sucedido. Olha o que diz no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, como temos falado aqui, Deus dá o livre-arbítrio para todos. Deus não força ninguém a obedecer, mas quando a pessoa reconhece que Deus é digno, que Ele foi quem nos criou e que nós entendendo, temos humildade de espírito e obedecendo de forma voluntária, aí sim a gente vai conseguir servir a Deus e Deus vai ver a nossa intenção de sinceridade para com Ele. Eu tenho certeza absoluta que Deus nos guiará mais e mais em saber fazer a vontade dEle. Vamos para o terceiro tópico. O significado da lei perfeita da liberdade. O significado significa o desejo voluntário para cumprir a vontade de Deus. Salmo 119, versículo 45 diz assim: andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Então, o significado da lei perfeita é você ser voluntário. Servir a Deus para obedecer a lei dele de forma voluntária, de livre-arbítrio, com o coração desejoso, reconhecer, ter a gratidão pela salvação que Deus nos dá, pelo entender o bem que Ele quer de todos nós, para entendermos a sua lei, para regrar nossa vida e saber acertar com o que é certo, para nos conduzir para a salvação. Quarto tópico, e aqui já estamos concluindo esta meditação, a lei de Deus mantida no nosso âmago. Então, a lei de Deus dentro de nós, bem no profundo, ela sendo mantida. A gente estarmos firmes até o fim em fazer a vontade de Deus, pois assim está escrito: aquele que persevera firme será salvo. A palavra de Deus fala que
que Deus nos dá um novo coração. E o Espírito Santo nos ajuda a entender a lei de Deus. Está escrito em Ezequiel capítulo 11. Aí fizemos uma anotação aqui para concluir. A lei de Deus mantida no nosso âmago é ela de forma enraizada no centro do nosso coração. Coração aqui é o espírito, é a mente, o entendimento. Por meio do Espírito Santo habilitando em nós, nos gerar um prazer pela lei de Deus. Então, quando nós temos a gratidão e mantemos esse desejo em perseverar, considerando a Deus, a lei dele, para viver a prática, aí o Espírito Santo nos ajuda para a gente ter mais e mais o prazer, entender e ter mais o prazer pela lei da liberdade, de fazer de todo coração, de forma voluntária, com gratidão. Vamos orar, agradecendo a Deus por esta meditação. Pai Celestial, Deus bendito, te louvamos. Abençoe cada família, cada casal, os filhos, cada lar, em nome do Senhor Jesus. Que esta palavra, Senhor, venha ser despertado, o desejo de forma voluntária, com gratidão, a se lançar para Ti e achar graça diante de Ti e da Tua lei. E com prazer de todo coração, viver a prática. Em nome do Senhor Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos. Hoje, domingo, una sua família. Se sente à mesa, celebre a vida, abrace sua família, renda louvor, gratidão, faça uma oração agradecendo a Deus e que Deus proteja a todos nós, cada lar. É isso que temos a fazer, ser grato a Deus, celebrar, sempre se juntar à roda da mesa e com temor orar a Deus agradecendo por tudo, porque é Ele que cuida de todos nós. Deus abençoe a todos, ótimo domingo, até a próxima, se Deus assim nos permitir.